Irmãos e irmãs, celebramos hoje, a pedido do Papa Francisco, já há uns 3 anos, o domingo, o mês da Bíblia, o mês da Palavra, em setembro. Porque no final de setembro, no último dia de setembro, é dia de São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia. Porém, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, o Papa instituiu como esse domingo, como o domingo da palavra. Tanto é assim por causa também das leituras que foram lidas não só hoje, mas também nos outros evangelhos a cada ano. Hoje, de modo especial, você vê a importância da palavra nesses textos. Na primeira leitura, o livro de Neemias, o contexto é que o povo ficou 80 anos escravo na Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia para Jerusalém, o templo tinha sido destruído e a escritura, a lei, tinha se perdido. Os babilônicos, eles destruíram tudo. Quando eles voltaram então, não tinha Jerusalém, tinha só um restinho de povo lá, não tinha templo, não tinha palavra. Neemias vai ser aquele que vai impulsionar a reforma do templo. Começa devagar a reforma do templo. Nessa reforma do templo, vão mexer numa parede, essa parede ela cai, e quando cai é descoberta os rolos da Bíblia, aquilo que tinha sobrado. O povo então foi convocado pelo sacerdote Esdras, e durante uma manhã toda Esdras daí leu a palavra. Muita gente nunca tinha ouvido a palavra. Como foi 80 anos, já são quase 2 gerações. Então, tinha pessoas que nunca tinham ouvido a palavra. Eles sabiam sim de boca, da transmissão oral, mas não tinham contato com os livros da lei. Aqui, a princípio, os livros da lei ainda são os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que a gente chama de Pentateuco. São 5 rolos. A Bíblia, antes, não era livro como a gente tem agora, não é? Era um rolo. Cada livro era um rolo. De forma que foi descoberto esses livros, esses 5 livros, e restaurado, então. Isso incentivou o povo a restaurar o templo. O povo está desanimado, não tinha palavra, não tinha tempo, não tinha nada. De repente aparece a palavra, é lida a palavra, é explicada a palavra. Você viu que nada na igreja é à toa, gente. Não é à toa que o ambão tem que estar num lugar visível, num lugar mais alto. Você viu na leitura falando que ele colocou lá um tipo de banquinho, de tapume, para que ele ficasse no lugar mais alto, para poder ler para o povo. O povo, quando estava ouvindo a palavra, estava de pé. Isso acontece para nós no Evangelho. E quando terminou de ser lida a palavra, o povo ficou tão emocionado que o povo chorava de alegria de ter ouvido a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, que não damos muita bola para a palavra, né? Não escutamos a palavra como de fato ela é. Palavra de Deus, Deus que se dirige a nós. O padre vai voltar nisso daqui a pouco. No Evangelho acontece que Jesus vai até a sinagoga, e lá na sinagoga ele lê a palavra. Ou seja, ele fundamenta o uso da palavra. Ele ensina a palavra, e o modo dele ensinar é o modo da igreja, que é o quê? Tendo como chave de leitura de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ele. Como é que Jesus interpretava a Bíblia? A partir dele mesmo. Nessa passagem, você vai ver quando Jesus é questionado pelos fariseus, quando aquele fariseu pergunta qual é o maior mandamento, nos discípulos de Emaús, tudo aquilo que Jesus vai falando, ele vai interpretando o texto bíblico a partir dele. Você lembra quando Jesus cita Moisés e fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Ele é a chave mestra da Bíblia.
Chave mestra é aquela chave que abre todas as portas, sei lá, de um hotel, de uma casa. É aquela chave que tem a capacidade de abrir todas as portas. Assim é a pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus é que se interpreta qualquer livro da Bíblia. Nós, como católicos, a gente não pode pegar o texto pinçado. Um texto aqui, um texto acolá. Nós, quando vamos ler o texto bíblico, a gente tem que ler numa inteireza. Essa inteireza, vamos colocar assim, é a pessoa de Jesus. É Ele a chave de leitura. Tanto, se você prestar atenção, quando você vem na missa, a primeira leitura tem muito a ver com o Evangelho. A partir do Evangelho se esconde, a igreja escolheu um texto do Antigo Testamento que está falando já aquilo que Jesus vai fazer. A primeira coisa para entender tudo isso é entender o que de fato é a palavra de Deus. Deus, num desígnio de amor, vai dizer um documento da igreja, ele vem ao encontro do ser humano. O homem, por si só, ele não consegue entender Deus. Ele vai até certo ponto, até certas coisas, ele consegue entender Deus pela sua inteligência, mas chega uma hora que a inteligência trava, é lógico, pensa só, a inteligência do homem perto do que é Deus. Mas Deus, ele quer entrar em comunicação conosco. Por quê? Porque ninguém ama o que não conhece. Se a gente conhecesse pouco do que Deus é, o amor para com Deus também seria pouco. Ninguém ama o que não conhece. Então Deus precisa vir ao encontro do homem e falar como Ele é. Esse falar como Ele é, vir ao encontro do homem e falar como Ele é, na teologia tem um nome, se chama revelação. Deus se revela. Ele vem ao encontro do homem para falar como Ele é. O que se tem que fazer? Qual que é a promessa dele para a sua vida? É Ele que vem e se interessa por nós. Essa revelação, ela não pode ser já no instante, porque senão a nossa cachola não ia aguentar, o HD nosso não ia aguentar. Então, essa revelação, ela vai ter que ser aos poucos, de modo progressivo. Ela vai ter que ser na história do homem, na nossa história, não é folclore, não é mitologia. Abraão, Moisés, Davi são pessoas que existiram. Essa revelação, ela, por vezes, ela é sobrenatural. O que significa isso? Significa que tem hora que Deus colocou a mão, interviu de forma direta. Abre o mar vermelho, faz chover pãozinho e tantas coisas que Deus faz. Então Deus se revela, Ele vem ao encontro do homem e se mostra. A palavra revelação, ela significa tirar o véu. Ele vai tirando o véu, vai se mostrando. Mas se ele se mostrar aos poucos, o HD frita. Então ele vai devagarzinho. Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, vem aqui, vou mostrar um pouquinho para você de quem eu sou. Você viu? Vi. Então agora fala para o povo. Agora para Moisés, agora para Davi. E assim vai. Até que chega uma hora que Deus tira o véu de vez. Que Ele se mostra de vez na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, Deus se revelou. Por isso também, que na hora que Jesus morre, o véu do templo se rasga. Ou seja, acabou o véu. Cristo revelou quem Deus é. Cristo revelou o amor de Deus. De forma que, depois de Cristo, nunca mais teve uma nova revelação. Ele é a plenitude da revelação. O que a gente tem que fazer agora é interpretar a grandiosidade que é a pessoa de Jesus. E aí leva tempo. Quando você pega, por exemplo, o catecismo da igreja, o primeiro catecismo da igreja é do ano 80. Tinha apóstolo que estava vivo ainda, chamava de Didaqué. É um livrinho fininho assim, ó. Mas ali já explica várias coisas. Como o pecado, como o céu, como ir contra o aborto, já está lá.
Na medida que a igreja vai entendendo a pessoa de Jesus, o catecismo vai engordando, vai engordando, vai engordando, e agora a gente tem esse catecismo aí já gordo. O que é isso? Que a igreja inventou coisa? Não, é que a compreensão de Jesus foi ficando clara. Esse catecismo que a gente tem ainda não é um ponto final. Daqui 100, 200 anos, a igreja vai entender coisas novas aí de Jesus e vai ser incorporado ali. A revelação, então, é um processo em que Deus se mostra como Ele é. Quando Ele se mostra como Ele é, existe uma palavra com P maiúsculo, uma palavra de amor para conosco. Essa palavra, ela não é poema, ela é uma pessoa, Jesus. Jesus é a palavra de Deus para nós. O padre acabou de falar que Jesus, em Jesus, Ele é o ápice e a plenitude de toda a revelação. Tudo está nele. Então, se perguntasse para você, de bate pronto, o que é a palavra de Deus? Você tem que responder, Jesus Cristo. Não o livro. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Repara que não é a palavra se fez livro. A palavra se fez carne. Cristo é a palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus, que é Cristo, é transmitida, ela deve ser transmitida para todos os povos. Foi assim que Jesus mandou. Como ela é transmitida? De duas formas. A palavra agora escrita, agora sim, a palavra que é escrita, e a palavra da tradição, a palavra oral da igreja. Padre, por que a palavra oral? Porque o texto, primeiro, o texto não nasce imediatamente no momento em que Jesus está fazendo as coisas. Quando Jesus, por exemplo, está curando um cego, Mateus não está lá escrevendo na hora ali. Ele vai escrever depois. Só que a mensagem já vai ser transmitida antes, por via de boca. Como é que o povo judeu não pereceu lá na Babilônia? Lembra, o padre falou? Não tinha mais Bíblia, não tinha mais o texto, a lei, pela tradição oral. Os judeus tinham essa tradição oral. Para nós, a tradição oral é um meio de transmissão da palavra. Daqui a pouco vocês vão entender. Dessa palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é transmitida de duas vias. Você que é católico, é isso. Pela tradição da igreja e pela palavra escrita. Muito bem, mas como é que a gente vai saber o que é um, o que é outro, e o que não é palavra de Deus, o que é palavra humana? Aí Deus, Cristo, instituiu um outro instrumento para ajudar que a gente entenda a palavra que é Jesus. Esse outro instrumento é o magistério da igreja. Deus confiou aos apóstolos e aos que vieram depois o ensinamento da palavra. No Evangelho, o Evangelho de hoje, ele tem duas partes. A primeira parte está no capítulo 1, a segunda parte no capítulo 4. A primeira parte do capítulo 1 é Lucas dizendo por que ele está escrevendo. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. E como nos foram, olha a palavra, transmitidos. Veja, ele está escrevendo o Evangelho, certo? Mas ele está falando que já foi transmitido. Transmitido como? Via oral. Não foi por zap, não foi por e-mail, não foi por texto bíblico. Ele está começando a escrever, mas já foi transmitido. São Paulo fala a mesma coisa nas suas cartas. Continuando.
como nos foram transmitidos, por quem? Quem que transmitiu o que a gente sabe de Jesus? Quem que transmitiu isso para a gente? Aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, os apóstolos. Ninguém contou para os apóstolos. Eles viram. Eles contaram para os outros o que eles viram. Na primeira carta de São João, no primeiro capítulo, na primeira carta de São João, é dito assim: aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos com as nossas mãos, é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. Quando o soldado rasga o peito de Jesus, que viu, saiu sangue e água, ou seja, ninguém contou para mim, eu vi. Por isso que a nossa igreja ela é apostólica, porque quem dá o testemunho da pessoa de Jesus para nós, quem ensina quem é Jesus para nós, são os apóstolos. Se você tirar os apóstolos, acabou. Jesus não escreveu nada. Jesus não passou, não transmitiu nada depois, assim, ele deixou isso aos apóstolos, a transmissão disso aos apóstolos. Então veja, Lucas está dizendo assim, olha, eu pesquisei e agora vou colocar no papel para você, Teófilo. Teófilo é um cara que pagou para Lucas fazer a pesquisa. O Evangelho de Lucas foi feito de pesquisa, ele foi atrás. Ele vai perguntar para Nossa Senhora, ele vai perguntar para quem estava vivo, ele vai perguntar, ele era médico, ele era estudado, então ele vai atrás. O capítulo, por que aqui não está o capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho de Lucas? Porque é o comecinho ali da infância, da anunciação, da infância de Jesus, da tentação no deserto. Então, hoje, depois já pula para o quarto, capítulo 4. Por quê? Porque vai falar da vida pública de Jesus. Mas veja, Teófilo também é todo aquele que é amigo de Deus. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Então, ele está dizendo, ele está escrevendo para aquela pessoa que bancou para ele ir pesquisar, e está escrevendo também para todo mundo que é amigo de Deus, para entender quem é Jesus. Então repara, no texto, no final do texto, Jesus pega um rolo da Bíblia e lê a Escritura a partir dele. A palavra de Deus, então, é a pessoa de Jesus, você já entendeu. Como que ela é transmitida? Pela via da tradição e pela via da palavra escrita. Muito bem. A palavra escrita, gente, diferente do que protestante pensa, ela não caiu do céu pronta. A primeira coisa que tem que pensar é assim: a Bíblia, ela nasce na igreja. O Antigo Testamento, ele é herdado do povo judeu. Já é uma herança do povo judeu. Mas mesmo assim, haviam muitos textos no Antigo Testamento que não entraram na Bíblia. Alguém precisa fazer a seleção do que é palavra de Deus e do que é palavra do homem. Quem que faz isso? Aquele que Jesus deixou essa autoridade. Ela não deixou para mim, não deixou para você, não deixou lá para o rapaz que abre uma igreja na esquina. Deixou para quem viu, para quem estava lá. Deixou para os apóstolos. Os apóstolos têm a autoridade de falar: isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não. Por quê? Porque eles viram, eles tocaram na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento, eles recebem então do povo judeu. Mas e o Novo Testamento? Veja, quando você pensa na Bíblia, então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: a Bíblia, ele é um livro da igreja. Ele é um livro católico. Como isso? O que veio primeiro, será? O texto bíblico ou a igreja?
Quando Jesus ressuscita, 50 dias depois tem o Pentecostes, lembra? Quando termina o Pentecostes, São Pedro vai na praça, a turma começa a falar que eles estavam bêbados, lembra? Que eles estavam até bêbados, achando que era coisa esquisita. São Pedro vai lá na praça e começa a pregar para a multidão. Quando ele termina a pregação, o texto fala que 5.000 pessoas tinham se convertido. Quando ele começou a pregação, pensa só, São Pedro pegou e falou assim: abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia na carta de São Paulo aos Coríntios. Não tinha nada disso, mas tinha o quê? Eles que viram, que tocaram, eles que falam, eles que dão testemunho. Muito bem. Quando começa o Pentecostes, logo em seguida ali, você vai lendo o texto, você vai ver que eles já pegam e a gente precisa escolher umas pessoas para cuidar dos pobres, porque nós apóstolos estamos dando conta. A gente precisa anunciar a palavra, repartir o pão, que é a Eucaristia, e cuidar dos pobres. A gente não está dando conta. Então vamos escolher 7 homens aqui para ajudar, que são os diáconos. Veja, não tinha ainda texto bíblico, mas já tinha padre, já tinha diácono, já tinha bispo. Não tinha texto bíblico, mas já tinha missa, já tinha a fração do pão. Percebe? Antes mesmo de ter a palavra escrita, já tinha igreja, já tinha sacramento. A igreja é que dá a palavra. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito no ano 51, que é a carta aos Tessalonicenses. Dá quase 20 anos depois que Cristo ressuscitou. O último livro do Novo Testamento foi escrito no ano 100, Apocalipse, São João. Dá quase 70 anos depois que Jesus ressuscitou. Como é que se fazia então para pregar? Se não tinha. Tinha os apóstolos. Quando foi então os apóstolos vendo que eles iam morrer, que alguns estavam sendo mártires, eles pensaram: é preciso deixar no papel. Pensa assim, por exemplo, a gente tem hoje a carta aos Efésios. O que é a carta aos Efésios? É São Paulo escrevendo para uma comunidade que tinha em Éfeso. Se já tinha a comunidade e é escrito uma carta, significa que a comunidade nasceu primeiro que a carta. Não tem sentido você mandar uma carta para quem não existe. É a igreja que nasce primeiro, que nasce do coração aberto de Cristo. E por consequência tem o texto escrito. Quando tem o texto escrito, os apóstolos então começam a escrever, ou os discípulos dos apóstolos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. Marcos era companheiro de viagem de Pedro. Pedro não falava grego, Marcos falava. Marcos era um jovenzinho, um moleque, ia junto com Pedro para ir traduzindo no grego. E daí o que ele fez? Ele começou a escrever, colocar no papel aquilo que Pedro falava, para deixar para as outras gerações. Aí que começou sendo escrito, então, formado o texto bíblico. Certo? Só que o demônio, ele quer espalhar o joio. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer falsas cópias. Ele começou a colocar umas ideias da cabeça dele, dizendo que foi Pedro que falou, que foi João que falou. Entende? Então ia lá, escrevia lá umas bobagens, e depois, esse evangelho foi escrito por Pedro. Aí o apóstolo que estava vivo, ele olhava aquilo e falava: não, isso aqui não é Pedro que falou, não. Por que não foi Pedro? Porque Pedro estava comigo na hora que aconteceu isso, e não foi isso que aconteceu. Os apóstolos já cortavam, falavam: isso aqui não tem nada a ver. Para você ter ideia, no tempo que São João escreveu o seu evangelho, tinha uns caras falando que a matéria, ela é ruim. Tudo aquilo que você toca é ruim, foi criado por um Deus do mal.
Era a ideia deles. Eles viram que o cristianismo estava crescendo. Então eles começaram a querer colocar isso na boca de Jesus. Isso causou confusão. Daqui a pouco tinha gente falando que Jesus não tinha corpo de verdade. Era só um corpo aparente. Por quê? Porque o corpo é matéria, então é ruim. Então era só uma aparência. São João escutou isso aí e falou: vocês estão loucos? Aquilo que eu vi e que eu aparpei com as minhas mãos é o verbo de Deus. Entende? Ele já fala para rebater. Quando ele escreve, por exemplo, que Jesus, quando escuta a palavra que Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele colocou lá: Jesus chorou. Um corpo aparente não é chorar. Jesus tem sede. Um corpo aparente não é ter sede. Entende? Então, os apóstolos já iam rebatendo isso, falando: meu, vocês estão falando de vinagre. Chegou uma hora que precisou definir. Olha, está muito bagunçado, tem muita gente falando muita asneira aí, ó. Aí a gente precisa definir o que de fato é palavra de Deus. Veja, não veio o anjo e falou assim: esses são os livros da Bíblia. Não tem na Bíblia nenhum versículo que fala: esses são os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, não tem. Quem que teve que fazer isso? A igreja. Padre, mas a igreja protestante... Ixi, a igreja protestante vai nascer 1.500 anos depois. 1.500 anos, gente. Não é 150 anos, é 1.500 anos depois que a igreja protestante vai nascer. Quando eles pegam o texto bíblico, eles vão, ainda deturpam e tiram 7 livros da Bíblia. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos que a nossa. Eles tiraram 7 livros, porque não convinha aquilo que eles acreditavam. Veja só, a Bíblia então é um livro católico. O padre falou, ninguém tinha na casa os 7 rolos, os 73. Cai na mão de São Francisco de Assis o rolo do profeta Isaías, uma cópia desse que foi lido aqui por Jesus. Ele trocou esse rolo por uma chácara para dar para uma turma pobre. Um livro da Bíblia, um rolo valia uma chácara. Ninguém tinha os 73 livros, porque eram rolos, eram caros. Por que era caro? Porque tinha que ser copiado, palavra por palavra, revisto. Quando surge a imprensa, papel impresso assim, do jeito que a gente conhece, foi mais ou menos na época que Lutero se revoltou. Lutero deu sorte disso. E aí ele traduziu a Bíblia do jeito dele, cheio de erro, e se espalhou essa bobagem de que a igreja escondia a Bíblia ou de que você católico não lê Bíblia. Que não lê, até que é, né? Você veja então que a Bíblia ela é formada na igreja, então a interpretação da Bíblia tem que ser na igreja. Você viu na primeira leitura que Esdras ia lendo e explicando para o povo. Meus irmãos, pensa assim: você é contratado numa empresa para cuidar de uma máquina do tamanho dessa parede aqui, ó. Ele chega e fala para você assim: olha, você quer ganhar $10.000, você vai cuidar dessa máquina aqui. Só que assim, se você quebrar a máquina, eu corto a sua mão. Aí você pensa: meu, mas 10 mil, né? 10 mil euros, dólares, bitcoins.
Não vou falar 10 mil reais, porque, né, do jeito que tá, amanhã ou depois você não compra nem pão. Veja, você fala assim, acho que eu vou. Aí você fala assim, viu, mas como que eu vou ligar essa máquina? Eu nunca vi essa máquina. Aí ele dá para você um livro, um manual de instrução. Esse manual de instrução está em hebraico, grego e aramaico. Está aqui, ó, o manual. O hebraico, para você ter ideia, ele não tem vogal. Pensa numa língua sem vogal. Pega o seu nome. Pensa no seu nome. Tira as vogais. Fala agora. Não tem vogal, gente. É escrito de lá para cá. O livro no hebraico, ele começa aqui, ó. Você fala assim, meu, como que eu vou entender isso aí? Aí ele fica, Geles, eu vou mandar 12 especialistas para você que vai te ensinar. Esse especialista vai pegar e falar, tá vendo esse símbolo aqui, ó? É esse botão aqui. Tá vendo esse outro aqui? É isso aqui. Você tá vendo que precisa que alguém ensine, explique? Senão não tinha escola, gente. Você não dava o livro para você que se vire. Vai ser preciso que tenha alguém que ensine. Quem é que tem a autoridade de ensinar? Aqueles que Jesus deixou. Porque, como o padre disse, o joio aparece e nego começa a falar um monte de groselha. Tanto é assim que até mesmo na igreja, quando o padre começa a falar groselha, o bispo vem, opa, vem aqui, coleguinha. Vem aqui, o que você está falando lá? Isso que você está falando está indo contra o que os apóstolos ensinaram. Se eu falar algo contrário que o apóstolo está ensinando, os apóstolos ensinaram, o bispo me chama. Ele fala assim, você está falando coisas da sua cabeça. Quando você vem na missa, você tem o direito de receber fé católica. O que significa isso? A mesma fé dos apóstolos. Eu não posso roubar isso de vocês. Eu não posso chegar aqui e colocar as minhas teorias. Mas, quando a pessoa rompe com a igreja, ela não tem essa autoridade. Ela não tem da onde que vem isso? Na cabeça dela. Ah, mas eu estudei. Ah, mas pode estudar o que for. Se não tiver essa autoridade que vem do alto, a interpretação vai ser errada. Mas o irmão pensa assim. A pessoa não vinha na igreja, não dava nem bola para a igreja, de repente virou a chavinha aí. 3 meses depois está aí falando para as praças que é o doutor da Bíblia, sabe tudo da Bíblia, não é assim? Pensa assim, se o padre Fava, com toda a sua opulência, né, com o seu corpão, ele pegasse, colocasse, comprasse uma farda de polícia e ficasse aqui na frente da igreja operando aí o trânsito. E aí ele viu que alguém passou, estacionou na faixa amarela, ele vai lá e multa. Tá aqui, ó, pá. A multa dele vale? Por que não vale? Porque ele não tem autoridade nenhuma. Ele só pôs a farda. A pessoa põe aí o terno, ou o título de pastor, apóstolo, missionário, sei lá o que, extra power, mega blaster, e já se acha na capacidade de dizer que a igreja está errada. 2000 anos, teve Santo Agostinho, teve São Tomás, teve Santo Afonso, Santa Rita, os padres. Homilia, você não é o padre, fazer com que você entenda o contexto para você ter a interpretação correta do texto. O padre não acabou de falar de Neemias. O padre não chegou falando, não, eu vou contar a história de Neemias para você entender por que esse texto está aqui. Por exemplo, a questão das imagens. O que Deus condenou é a idolatria, é colocar algo ou alguém no lugar de Deus.
Tanto é assim que 2, 3 capítulos para frente, Deus mesmo manda fazer uma serpente de bronze. Tanto é assim que na Arca da Aliança tinha anjo. Como não podia ser fazer imagem? Quando Jesus vai falar sobre isso, ele não fala Moisés foi idólatra, ele fez uma serpente de bronze. Ele fala o quê? Assim como Moisés fez a serpente de bronze, e todo aquele que olhava para a serpente ficava curado, assim o Filho do Homem será levantado da terra e vai atrair todos para ele. Jesus interpretou o texto bíblico a partir dele. Se você pegar, por exemplo, o texto bíblico ao pé da letra, como às vezes fazem, você tem um salmo lá, que quando o seu filho começar a irritar você, o texto fala assim que é para você pegar a cabeça dele e maiar na pedra. Vai fazer isso, vai falar que o Padre Nery falou. Tem um texto lá que fala assim: se um cara mexer com uma mulher casada, a mulher pode pegar na parte deles, na parte baixa dele, apertar e só soltar na hora que ele gritar, remoendo de dor. Porco, por que hoje você gosta de uma costelinha de porco? Não é boa? Contexto de cada texto. A Bíblia, ela tem duas coisas importantes aqui, ó. Primeira, um negócio que chama inerrância. A Bíblia não tem erro de fé e moral. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de geografia, de astronomia. A Bíblia é um livro de fé. Então tem coisas que vão ser contadas a partir do conhecimento que eles têm. Mas não quer dizer que Deus está falando por aquilo. Quando você pega, por exemplo, o relato da criação, aquilo de lá é uma parábola. Mas uma parábola é mentira? Não, Jesus não usou de parábola. É um jeito de contar que Deus criou tudo, que tudo foi feito bom, que Deus criou um casal. Esse casal pecou. É para contar isso. O que foi? Foi maçã? Era mamão? Era abobrinha? O que eles fizeram? A gente não sabe o que foi esse pecado em si. Mas ali na historinha a gente sabe que houve um limite que eles passaram. É essa a mensagem. Papa Pio XII, no documento chamado Humani Generis, já falou isso. Percebe que você vai ter que colocar, contextualizar, por exemplo, mulheres serem submissas aos homens. Se você pegar lá o machista, ele vai justificar que a mulher tem que ser escrava dele. Não é isso que o texto está falando. Só que Bíblia fora de contexto vai dar pretexto. E aí a gente vai ver um monte de loucura aí. Mas a Bíblia em si não tem erro de fé e moral. Segunda coisa, a Bíblia, por que ela não tem erro nem fé e moral? Porque ela é inspirada. O que significa inspirada? Significa que o autor principal da Bíblia é Deus. O autor secundário é aquilo que a gente chama de agiógrafo, ou seja, a pessoa que Deus usou para escrever o texto. Mas quando Deus usou a pessoa para escrever o texto, ela não estava em transe. Não era psicografia, sabe? Isso é coisa de bocó. Ela sabia do mundo dela, da realidade dela, então ela coloca ali. Por exemplo, o salmo que diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Quando Davi escreveu esse texto, ele não está vendo a cruz de Cristo. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo, então ele coloca ali: meu Deus, por que me abandonaste? Como é Deus que é o primeiro autor, Deus está fazendo ele escrever algo que tem a ver com Cristo, sem ele saber. Mas ele não está psicografando. Muito bem, ela é formada na igreja, a interpretação na igreja, ela é inspirada por Deus, ela tem algo que se chama inerrância bíblica, ela não tem erro de fé e de moral. E por conta disso,
a igreja tem a obrigação de guardar e de anunciar. Por que guardar? Para que ninguém fale bobagem. Como o padre disse, se eu começo a falar bobagem da minha cabeça, o bispo já vai me chamar. Pera aí, de onde você está tirando isso? Qual apóstolo que falou? Qual santo que falou isso que está falando? Não, mas eu achei. Então você não está sendo católico. Porque ser católico é interpretar a Bíblia a partir da tradição da igreja. Para isso, gente, a gente tem uma infinidade aí de santo, de padre da igreja, que já falaram e que eram muito mais santo e muito mais inteligente do que nós. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para eles e entender com eles. Quando uma pessoa ela vai e descobre algo novo na Bíblia, pode saber que está falando coisa da cabeça. Porque se é algo de fato de Deus, por isso que a gente, quando vem na homilia, a gente fica assim, porque Santo Agostinho falou isso, porque São Tomás falou aquilo, o Papa tal falou isso, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está fazendo uma homilia católica. Eu não estou dando minha opinião aqui. E se você vai, por exemplo, lá na Candelária hoje, se você vai em Salto, você vai em Jundiaí, você vai na França, o evangelho que vai estar sendo lido é esse aqui. Isso é ser católico. Você não está celebrando a missa somente aqui. Você está em comunhão com toda a igreja. Para terminar, você precisa entender isso. Essa palavra de Deus, lida aqui na missa, ela é uma palavra viva. Você tem que ler a palavra de Deus em casa. Você tem que ter um lugarzinho lá que tem a sua imagem, tem o seu crucifixo e tem a Bíblia, mas não de enfeite. Vira e mexe, você vai benzer a casa das pessoas e tá lá a bibrona, sabe aquelas bibrona pesadona assim, ó, aberta no Salmo 90. Passa 6 meses, o padre volta lá, tá lá de novo aberto, está até amarela a página. Adianta o que, gente? A Bíblia é para ser lida. Padre, mas eu não entendo. Fica geles, só leia. Só leia. Uma hora ou outra você escuta uma palestra, uma homilia, um livro, e entendi. Você só lê. Não é caixinha de surpresa. Bíblia não é caixinha de surpresa. Você fica, vamos ver o que Deus vai falar para mim hoje. Aí fica lá, os amalecitas mataram. Isso aqui não tá bom, não. Vou fazer de novo. Não é caixinha de surpresa, sabe? Você tirar. É palavra de Deus, então você tem que ter todo o respeito. Agora, quando é na missa, o naipe é outro. É palavra viva. A gente trata a Bíblia como se fosse leiturinha de histórias. Não é isso, gente. É Ele vivo falando conosco. É a pessoa de Jesus falando aqui conosco. Olha só. Quando você veio aqui para a missa, você veio com o seu coração com um monte de coisa aí. Tristeza, alegria, dúvida, cansaço. E você veio e quando começou a missa, é viva. Ele já falou para todo mundo. Hoje. Fala 20 vezes e ele não escuta você. É assim. Às vezes a pessoa vem assim, padre, pede para Jesus falar uma palavra para mim, para que eu resolva essa situação. O que eu tenho que fazer da minha vida? Senhor, dá uma palavra para essa pessoa.
Percebe? Às vezes a pessoa vem, ó, se vir comigo já vai tomar piaba, já, hein? A partir de hoje você toma piaba. A pessoa vem falando assim, padre, eu tive uma visualização, eu estava lá no banheiro, de repente eu bati o dedinho do pé assim, ó, na porta, nossa, eu vi estrela, mas também eu vi Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou isso. Eu sempre pergunto quando vem com essas histórias de sonho, de revelação, eu pergunto, qual foi o evangelho de domingo? Padre, não lembro. Então ele não falou, meu filho. Porque a hora que ele fala é aqui, na palavra do Senhor. Palavra da salvação, não é no seu sonho, acabou o sonho, palavra do Senhor. Não, o sonho é sonho, gente. Você foi lá, comeu aquela feijoada durante a noite e foi dormir, aí fica, eu sonhei que estava um dragão me perseguindo. O dragão do piriri, né? Levanta e vai no banheiro. Meus irmãos, olha só, ele fala aqui conosco. Por isso que quando venho na missa, eu tenho que ficar atento àquilo que ele vai falar, porque o demônio não quer que você escute a palavra. Toca, você já reparou que o celular toca homilia, leitura homilia ou consagração? Por que será, né? Desliga esse bendito. Padre, mas se for uma coisa grave, vão achar você, né? Onde que ele foi? Foi na igreja. Então está na igreja. Desliga isso aí. Diante da palavra. Do evangelho, ou veio da boca do padre. É ele falando pela minha boca, gente. Se eu falar aquilo que é meu, vocês vão embora. Vocês só guardam, porque vocês estão vendo que é Deus falando através da boca dos padres. Então eu vou lá e acolho aquilo. Agora, para isso, eu não posso tratar a missa como se fosse preceito. Eu vou lá, cumpro o preceito, acabou a missa, eu saio que nem um zumbi. O que aconteceu comigo? Nada. Qual que é a palavra que eu guardei para mim? Nada. Talvez hoje Deus já está te dando uma palavra que é para essa semana, para algo que vai acontecer essa semana. Para que a hora que acontecer, você falar, nossa, mas olha, Deus falou para mim domingo estava na missa, aí tem uma passagem lá que tocou meu coração, quando Cristo, curou o cego, quando Cristo falou tal coisa, quando lá Moisés fez isso, fez aquilo tocou no meu coração. Você não pode sair igual em cada missa, porque Deus falou com você. Da mesma forma, o nego não pode falar assim, eu não sei, Deus não fala comigo, fala com tanta gente. Deus fala com você, mas fala por aqui, ó. É aqui que ele fala. Para de achar que é. A gente tem que consertar cada coisa de gente que vem falando, Deus falou para mim tal coisa, não sei o que, que canseira, gente. Ele fala por aqui, pela palavra. E você tem que absorver. Agora olha a dica, se você está lendo em casa, se você está com habilidade de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, na hora que o padre falar, que o leitor falar, aquilo vai ser mais fácil ainda para você entender, para você pegar essa mensagem. E é por isso, por exemplo, que o padre beija a Bíblia na hora que ele termina, porque essa palavra ela é viva, ela está viva. Presta atenção, que não é a folha em si, porque a folha, se ela rasgar, o padre vai e emenda. É diferente da Eucaristia. Se a Eucaristia cai no chão, aí tem que passar o paninho, toda aquela coisa, porque é uma presença diferente. Olha só, a presença que está na Eucaristia, de Jesus na Eucaristia, ela é substancial, é Cristo. A presença que está na Bíblia, lida na missa, ela é virtual. O que é virtual? Não é de internet. Virtus em latim é força.
Quando o texto bíblico é lido na missa, existe uma força para pegar o seu coração. Mas se eu estou boiando, ele falou e eu não dei bola. Para e pensa. Se cada missa que eu venho, ele tem uma palavra para mim, qual foi a palavra para mim hoje? Será que eu escutei? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto. Pega a palhinha para mim. São os mortos,